Você participou dos projetos de conquista do ano passado? Participei. Como é que foi para você? Bispo, todo ano para mim vem sendo um ano maravilhoso, um ano mais maravilhoso que o outro. E o que eu quero falar é do Espírito, daquilo que é transferido para nós aqui todos os dias. Né, o senhor sabe que, desde quando eu entrei no ministério, né, eu vinha de outra denominação, eu cheguei aqui pela minha esposa, que na época não era minha esposa, era namorada. E desde quando eu entrei muito forte, né, buscando do Espírito e querendo realmente viver coisas diferentes. E foi passando ano e ano, todos os anos entrando no projeto de conquista, entrando muito forte, né, forte, muito fiel, o senhor sabe, nos dízimos, nas ofertas, nos votos. E Deus vem sempre abençoando. E tudo aquilo que o senhor fala aqui, eu estava ali refletindo hoje, né, ouvindo o senhor falar, esses dias, nas outras palavras, a partir desse ano, que coisas realmente precisavam acontecer na minha vida. E eu comecei a refletir de tudo aquilo que o ministério nos transfere, né, do Espírito que nos transfere através da palavra, e não simplesmente está contando história. Né? Então, recordando, ontem no culto o senhor falou do sonho, né, que tudo começa através de um sonho. Eu tinha um sonho, muito antes de chegar no ministério, de montar um determinado negócio, e foi aqui dentro que Deus me deu condição para montar esse negócio. Né, que me deu força, que me deu sabedoria para montar esse negócio. E todos os anos é uma luta, é uma guerra, e eu sempre vou falando para o senhor, e no final do ano o senhor olha para mim e fala assim: Marcelo, é luta, é guerra, mas repara, sempre crescendo. Então a mesma coisa na palavra de Isaac. Quando eu montei, era algo que o mercado que eu atuo é um mercado extremamente queimado. E quando eu montei, eu sabia que Deus ia fazer a diferença, porque Ele me permitiu montar, porque foi colocado em oração, eu e minha esposa. E com isso tudo, então, foi muita luta. Então, nós montei, seguimos desenvolvendo um trabalho, e depois de um período vieram as invejas. Vieram as invejas, vieram pessoas tentando derrubar, pessoas tentando tirar a gente da direção, falando que isso não ia dar certo, ou pessoas passando a gente para trás. Mas mesmo assim, nós perseveramos. Da mesma forma com a palavra de Jacó. Quantas vezes eu já cheguei aqui no senhor, um dia eu liguei para o senhor e falei: bispo, eu preciso falar com o senhor hoje. Eu estou com 4 contratos cancelados no mesmo dia, os melhores contratos que eu tinha, o que eu vou fazer agora? O senhor falou: Marcelo, olha para frente, Deus vai seguir. Você não está na mão dos homens, você está nas mãos de Deus. E é desse espírito que eu peguei, é desse espírito que eu venho vivendo. E assim, então transformando tudo aquilo que é a palavra que a gente vem ouvindo e levando para o nosso dia a dia. Ouvindo, esse ano me entrou muito forte. A gente escuta as palavras, se a gente parar para olhar, todos os anos nós estamos falando das mesmas palavras, lógico, com uma intensidade diferente, a gente recebendo com um espírito diferente. E aí, falando de onde Deus tirou José, de onde Deus tirou Moisés, quem eram essas pessoas e aonde chegaram essas pessoas. Da mesma forma, a gente transfere para a gente. Aonde Deus está me colocando? Então, ouvindo, esse mês entrou muito forte para mim, aquela frase, ainda falei para o senhor, falei: bispo, falei para o senhor, falei para o Bruno, falei para minha esposa, que Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E é desse espírito que eu peguei, é desse espírito que a gente vem trabalhando, e com isso, bispo, coisas grandiosas vêm acontecendo. E a partir desse ano, nessa campanha, o senhor sabe a força com que eu entrei nessa campanha, e justamente com a palavra de hoje, ouvindo a palavra de hoje, eu estou participando de todos os jejuns aqui, ficando o dia todo. Eu saio para ir orar no escritório, volto para ficar aqui. E semana passada, eu fiz algo que a palavra disse hoje. Eu chamei o senhor, eu dei o meu voto. O senhor sabe que todo ano o voto que a gente vem fazendo com Deus é muito forte. É voto daquilo realmente que é muito sacrifício. O senhor sabe que todos os anos eu sou um dizimista fiel. E o quanto isso vem mudando na minha vida. E semana passada eu te chamei e falei: bispo, está aqui o meu voto. Eu não tenho, mas está aqui. Esse ano eu vou fazer acontecer. Esse ano eu sei que Deus tem muita coisa, e coisas extraordinárias para acontecer, porque a palavra está aí, e a palavra é muito forte. Eu convivo com as pessoas, com alguns obreiros, e os obreiros falaram para mim: Marcelo, esse ano a palavra profética vai ser muito forte. E em dezembro a gente já estava ouvindo desse espírito, e quando entrou, realmente a gente viu que ia ser muito forte. Então isso está começando a acontecer na minha vida, coisas extraordinárias estão acontecendo. E eu tinha um contrato em negociação em dezembro e não acontecia. Ainda falei para o senhor, falei: bispo, a pessoa falou para mim que está fechado, e não assinava o contrato.
E passou primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro e nada, terceira semana de janeiro e nada. E nada acontecia, e eu falava para o senhor bispo, está fechado, mas não sai. Mas um dia eu sentei com a minha esposa, a gente colocando em oração, se tiver que ser, Deus vai fazer acontecer. E na semana passada, depois que eu entreguei, que a gente entrou no jejum muito forte, que é a palavra de hoje, que eu entreguei o meu voto, que nós fizemos diferente. A Patrícia orando, ela vem orando muito tempo na madrugada. Ela ora, eu estou viajando muito, o senhor sabe disso. Mas quando eu não estou aqui, eu tenho comigo toda quarta-feira, eu estou assistindo o culto lá com a bispa, né, e pegando do Espírito, e aquilo que o senhor falou. O jejum é uma multidão orando em cima do mesmo propósito. Eu falei para o senhor essa semana que está no culto aqui, está no culto lá, está no culto em outra cidade, é o mesmo Espírito. Isso é o mais importante. E na sexta-feira, eu estive em São Paulo, depois que eu fiz o jejum com força, depois que eu entreguei o meu voto, que eu fiz a minha parte, o contrato foi fechado, sexta-feira. Um contrato que, quando eu entrei no ministério, quando eu comecei a desenvolver o trabalho de gestão, eu sentei com o senhor e comecei a falar dos valores de contrato que eu fechava. O senhor falou para mim um dia, falou assim: Marcelo, Deus tem coisas extraordinárias para você, e você vai ver o dia que você começar a negociar contrato do valor X, Y, Z. Chegou. Contrato que no começo, eu posso falar hoje que é 20 vezes mais do que eu fazia, um único contrato. Né? Então, assim, coisas extraordinárias, fora os outros projetos que eu tenho, que esse ano começou numa força muito grande, mas muito grande mesmo. Então, eu só tenho a agradecer. Ele quis dizer, ele chegou a semana passada, ele pediu para me chamar, eu estava aí, e ele pediu para me chamar, e eu o recebi. Ele falou: eu estou em consagração, estou o dia todo na igreja, e eu quero já entregar o meu voto, quero entregar a minha oferta de sacrifício, porque eu quero, desde já, quero mostrar a Deus o meu espírito que está dentro de mim. Eu estou esperando coisas grandes e eu quero chamar a atenção de Deus para a minha vida. E ele fez isso, e ele está dizendo, um negócio que estava aí sem definições, um negócio que talvez, como ele está dizendo, que parecia um sonho, né? Viver o que está vivendo agora, parecia algo muito distante. Quando começou, hoje são contratos, inclusive já esse negócio que ele fechou, eu sei, já é muitas vezes mais do que o voto que ele deu. Sem dúvida. Nós estamos falando, o voto virou dízimo. Mas assim, bispo, o mais importante disso tudo, e eu sei que Deus tem coisas muito maiores. Tem outros negócios que estão acontecendo que são extraordinários. Então eu falo o agir de Deus, da onde Ele me tirou. Quem conhece a minha história sabe de onde eu vim. Né? 20 anos atrás eu era um estagiário, né? E hoje a estrutura que eu tenho, o que Deus vem colocando nas minhas mãos, e eu só tenho a agradecer, porque como é realmente a frase, Deus capacita os escolhidos. Porque onde Ele vem me colocando, as reuniões que eu faço, envolvido no meio de pessoas muito grandes, né? Mas muito grande mesmo. E às vezes até com aquela sensação, o que eu estou fazendo aqui dentro? E saber que naquela reunião, você é a figura principal. É você que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Né? E a importância, ontem eu comentei com o senhor da importância do dízimo. Né? A gente vê tantas pessoas, né, preocupada com o dízimo, com a oferta, e tanta gente pagando juros, porque é o meu mundo. Eu vivo do mercado financeiro. Eu escuto aí, uma das frases que o senhor comentou aqui, o senhor sabe que eu falei para o senhor, que todos os anos eu escuto, e esse ano as pessoas já começaram o ano tudo para baixo, né? Todas as pessoas que eu encontro aí fora, as pessoas do mundo estão para baixo, dizendo que vai ser um ano ruim, e toda vez que eu saio dessa reunião eu falo, vai ser ruim para você, para mim não. Né? Então assim, e o espírito que a gente está vivendo aqui dentro, né? A promessa que tem aqui, e a promessa não é só para mim, é para todo mundo, mas basta a gente entender da palavra, trazer a palavra para o nosso dia a dia, colocar ela em prática, porque eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Então, bispo, eu tenho muito a agradecer, acho que primeiramente a Deus, por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, por onde Ele está me colocando, por onde eu sei que Ele vai me colocar, que é só o começo. Só que eu tenho que deixar muito claro, gente, às vezes as pessoas olham a gente aqui, como algumas outras pessoas, não vê a dificuldade que a gente passa. Acho que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Né? Olha lá, está sendo abençoado, fechou um contrato maravilhoso. Mas eu fechei o contrato, tem um trabalho a ser executado. E tudo que é muito maior, a responsabilidade é maior, os desafios são maiores, tudo é maior.
né? Então, assim, eu peço todo dia para Deus me dar sabedoria para lidar com tudo isso. E eu sei que Deus tem coisas extraordinárias. Eu quero agradecer minha esposa. Essa semana eu estive falando com meu filho, que eu tenho a agradecer muito a ela por tudo, por ter me colocado nesse mundo, por ter me trazido aqui. Porque tudo que eu tenho, bispo, eu só tenho a agradecer. Agradecer ao ministério, agradecer ao Senhor. A gente fica muito triste, né, em ouvir as pessoas criticarem. Eu sou testemunha. E qualquer um que quiser falar comigo, eu mostro o que Deus está fazendo na minha vida. E pela orientação de vocês, na sexta-feira eu mandei uma mensagem para o Senhor, muito emocionado, dizendo obrigado. Obrigado e obrigado. O Senhor escreveu para mim: Marcelo, a glória é de Deus. Eu sei que a glória é de Deus, mas obrigado por transferir desse Espírito para a nossa vida. Então, eu tenho muito a agradecer ao Senhor, aos obreiros, às pessoas que estão envolvidas com a obra, porque eu sei o trabalho sério que é. E eu sei, bispo, que é só o começo. Eu tenho muitos sonhos, né? Esse ano é um ano cheio de projetos, então só tenho a agradecer. Obrigado por tudo que vocês têm feito na nossa vida. Obrigado. Amém?